Há muitas moradas na casa do Pai. Essa é a nossa palestra dessa noite. Consciência do cosmos. É com imenso prazer estar aqui mais uma vez reunido para finalizarmos todas as nossas palestras. Quem não viu as primeiras, nós falamos da consciência de si, descobrir-se no planeta Terra. Depois nós falamos da consciência do outro, como que é o nosso papel em união com o nosso próximo. Consciência da casa que moramos, que é a Terra, porque muitas vezes nós achamos que a nossa responsabilidade só faz parte da casa onde moramos, o bairro onde vivemos ou a cidade. E por fim, consciência do cosmos, porque até aqui nós achamos que somos únicos. Nós trazemos esses estados atávicos de que só o planeta Terra existe o ser pensante e consciente da vida espiritual, consciente da vida de Deus, consciente do Pai maior. E no desenrolar de nossas palestras nós vamos percebendo que além de sermos conscientes conosco, com o nosso próximo e com a nossa casa, nós devemos também ser conscientes com o nosso cosmos, o universo diante de nós. Quando nós falamos da consciência do cosmos, mas de onde é que ela foi buscar isso? É do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que aonde eu estiver, aí também estejais. Essa passagem é Jesus informando aos seus discípulos que eles deveriam ficar com o coração tranquilo. Mas ele está falando isso olhando para o futuro, olhando para nós, porque todo o Evangelho de Jesus é voltado, é firmado na vida futura. E nós temos uma dificuldade de compreendermos essa vida futura. Nós gostamos muito do passado, no nosso dia a dia, nós gostamos de saber o que será que eu fui no passado, aonde será que eu vivi, como será que eu fui do elemento feminino ou fui do elemento masculino. Então nós temos uma preocupação excessiva com o passado. E esquecemos muitas vezes de viver o presente. E quase sempre esquecemos de preparar o futuro. E Jesus nos diz que há muitas moradas na casa do Pai. E Ele pede para que confiemos nisso e que também acredite em Deus e nele, que Ele está falando uma verdade. Ele está fazendo um apelo aos homens, os seus discípulos da época, o seu evangelho para nós, o apelo continua. Não turbar o coração, não pesar o coração diante da vida material. Ai, é fácil falar, né? Qualquer dificuldade nós ficamos pesados, nós ficamos ansiosos, nós ficamos desesperados, nós temos medo da vida, nós temos medo da morte, nós temos medo do passado, nós temos medo do presente e ansiamos e temos medo do futuro. O que será que acontecerá conosco? Será que nós realmente estamos vivendo somente esta vida? Então ele está falando, não fique com o coração pesado, não fique com medo, não transforme a vida material mais difícil do que ela já é. Em outros momentos eles dizem assim, as tristezas do dia já lhe basta, não busque outras tristezas, não vá em outros lugares buscar outras ansiedades. Mas é lógico que nós somos ansiosos, é lógico que nós temos essas dificuldades e é lógico que nós ficamos pesados diante das dificuldades, nós ficamos tristes, nós ficamos amargurados, nós ficamos muitas vezes desesperados.
E o melhor de tudo, que além de ficar desesperado, nós perdemos a confiança. E é por isso que Jesus está fazendo este apelo para a gente não turbar o coração. E ele prepara, ele está encarnado, veio para preparar, veio para ensinar um roteiro para não termos esse coração pesado. E o roteiro de Jesus é simples. Dizem que as coisas simples não funcionam, mas todo o evangelho de Jesus é simples. A única coisa que a gente esquece de pôr em prática porque nós complicamos, colocamos alças no evangelho aonde não tem. E ele fala que nós, e antes dele falar dessa passagem de turbar o coração, ele está no Monte das Oliveiras e ele está ensinando, dizendo que nós precisamos ter fome de justiça e temos que ter pacificação em nós para encontrarmos a paz. Nós não temos fome de justiça, temos dificuldade de encontrar a paz em nós. Vivemos sempre em barulho, em silêncio. Aqui diz, acho que tem algum lugar que diz para ficarmos em silêncio. Às vezes nós estamos só de boca fechada, não estamos em silêncio, a mente está tumultuada, cheia de manuvinhas. Eu costumo dizer que nós somos família Asma, sempre chovendo em cima da nossa cabecinha. Então ele pede para nós encontrarmos a paz. Vamos ver o roteiro que ele faz? Ele faz um roteiro, ele ensina um roteiro que é para que nós possamos caminhar olhando para as estrelas como Jesus caminhou. Eu acredito que muitas vezes nós, no nosso dia a dia, diante daquilo que nós estamos vivendo, nós esquecemos de olhar para as estrelas. Nós olhamos muito para o chão, andamos muito de cabeça baixa, com muita ansiedade. E ele diz, não, olha para as estrelas. Eu vim de longe, eu vim de um outro reino, um reino feliz. Procurai o meu reino dentro de vós, sinta isto. E aí ele fala para que nós pudéssemos caminhar sempre olhando para as estrelas. Mesmo com dores, mesmo com dores. Mesmo com dificuldade, mesmo com dificuldade. Nós conseguimos fazer isso. Muitas vezes nós não queremos fazer isto. Parece-nos fácil e cômodo reclamar, em vez de tomar a charupa, em vez de tomar a vontade de viver com intensidade como ele. Ele disse assim, eu vim para que vós tenham vida e vida em abundância. E muitas vezes a nossa vida não tem essa abundância, porque nós não temos dificuldade de acreditar nele. Qual é o roteiro que Jesus faz para nós? Ele diz que nós devemos amar a Deus, porque Deus nos ama. Ele diz que nós devemos amar e confiar nele e amar o próximo. E começa a doer, né? Porque amar o próximo não é assim tão fácil. Mas além de amar, ele diz que nós devemos reconciliar com o próximo. Complicou mais ainda. Por quê? Porque se nós mantermos o próximo que nós precisamos reconciliar longe de nós, é melhor. Mas o roteiro de Jesus sobre o coração ficar leve e sobre a vida futura ser melhor, ele diz que nós temos que reconciliar com o próximo e que todo momento é o momento de reconciliar. E isso não é fácil, principalmente se aquele que nós precisamos perdoar e reconciliar está na roupagem de nosso familiar. Muito mais difícil perdoar e reconciliar com o familiar. Ou está na posição de um amigo. Nós até queremos que ele seja o nosso amigo, mas ele faz tudo para atrapalhar. Ou então ele é realmente um adversário pertinaz. E é tão difícil, ele quer minha inimizade, ele quer que eu vá mal e eu ainda tenho que reconciliar.
Precisamos reconciliar com aquele que está próximo, com aquele que está presente, com aquele que está ausente, com aquele que está encarnado e com aquele que está desencarnado. Então é muita coisa para reconciliar e não dá para fazer tudo de uma vez só. Como que nós temos que fazer isto? Aos poucos, começando pelo primeiro. Reconcilia-se com um, perdoa um, depois o seguinte. Jesus não disse que nós tínhamos que fazer tudo de uma vez. Ele disse que era cada um segundo as suas obras. E não que era tudo de uma vez. E muitas vezes, e geralmente quando nós chegamos na doutrina espírita, nós fazemos isso. Poxa vida, agora eu tenho que reconciliar com todo mundo. Fora da doutrina espírita, eu trabalho com grupos de alcoólicos anônimos. E nos alcoólicos anônimos é instruído que ele deve reconciliar-se com todas as pessoas que ele danificou, prejudicou no seu período de insanidade, de alcoolismo ativo. Ele sempre vai ser um alcoólico mais passivo. Só que reconciliar, perdoar é lá nos finais dos passos. São 12 passos. A mesma coisa conosco. Quando nós chegamos na doutrina espírita, nós queremos arrancar todas as cascas que há em nós, assumir todas as coisas, e não é bem assim. Porque nós mesmos não estaremos preparados para o rebote daquele que nós precisamos reconciliar. Ele pode não aceitar a nossa mudança. Então, nós temos que ir devagar, provando que mudamos. André Luiz nos ensina sobre isso. Ele diz assim, que não importa o que acontece conosco, o que realmente importa é a forma como nós reagimos. Então, é isso que nós precisamos fazer. E muitas vezes, então, nós temos um adversário que está desencarnado. E aí nós chegamos na casa espírita, muitos de nós chegamos na casa espírita, passamos no atendimento fraterno e dizemos assim, olha, eu vim aqui para me livrar de um encosto. Daí depois a gente descobre que não dá muito para se livrar do encosto, tem que reconciliar-se com o encosto. Então é isso. Então a gente vai descobrir que não é bem um encosto, é um irmão como nós, sofredores também requerindo a sua parcela de perdão da nossa parte. Então nós precisamos estar sempre recolhendo. E Jesus diz para aprender dele que ele é manso e humilde. Nós somos mansos e humildes. Num geral, nós falamos que somos bons e que somos mansos. Mas também nós já colocamos um parênteses dizendo assim, mas não pise no meu calo. Então nós deixamos bem claro que não somos mansos, não somos humildes e ainda podemos morder. Porque nós às vezes esquecemos que nós viemos daquela tradição, nós somos animais racionais, mamíferos, tentando chegar nos sentimentos. Não é assim que o Evangelho nos ensina? O sentimento é a virtude máxima do ser humano que o aproxima da sua condição angelical. Mas até antes disso ele é instinto está mais próximo dos animais. Então Jesus pede para aprender dele, que é manso e humilde. E ele espera de nós um olhar maior do que o nosso próprio ego, que o nosso próprio egoísmo. Ele veio, ele se fez homem material, ele se passou pela encarnação como a gente para nos mostrar que há possibilidades. Muitas vezes nós achamos assim, mas Jesus é um espírito de luz, o maior espírito encarnado que já passou pela terra. Sim, mas ele teve dores como nós tivemos, sofrimento como nós tivemos, ele teve fome, ele teve sede, ele não tinha onde pôr o travesseiro. Não tem uma passagem que diz, e o filho do homem não tem aonde reencostar a cabeça. E depois nós temos que pensar na época de Jesus. Não tinha o conforto que nós temos. Ele fez um evangelho a pé. Nós ficamos em desespero quando nós vamos atrasar. Eu já tinha mandado uma mensagem para o Antônio, não vou chegar a tempo, você começa aí. Estava no carro, estava confortável, estava vindo, mas ainda estava boa. Fica. Jesus fez tudo isso a pé.
Fez isso carregando as virtudes de cada um, carregando os erros e os apelos de cada um. Isaías, no passado, 2000 anos antes de Jesus encarnar, ele disse que ele era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo, que carregava sobre si todas as nossas dores. Então, com tudo isso, ele pede para que nós aprendamos dele a mansietude e a humildade. A mansietude de aceitar quando estamos errados. A humildade de compreender quando somos ensinados. Nós somos todos mestres e alunos uns dos outros. Nós estamos em igualdade de aprendizado. Quando nós estamos num aprendizado acima dos demais, nós enxergamos e dizemos: aquela pessoa é um missionário. Mas os anônimos, nós estamos mais ou menos iguais. Então, o que um sofre, o outro sofre. O que o outro sente, o outro idem sente também. E quando um é arrogante, o outro idem. Vamos aprender com Jesus. E aí ele diz que essa humildade vai permitir que o nosso coração seja leve. E ele vai permitir que possamos auxiliar os que estão atrás de nós na retaguarda. Porque a doutrina espírita nos ensina que nós temos que subir os degraus da evolução, não fazendo sombras nos nossos irmãos, mas jogando luz como um farol. Porque eles estão na retaguarda e eles precisam enxergar o caminho tanto quanto nós enxergamos. E Jesus, quando está falando de turbar o coração, quando ele está falando das muitas moradas na casa do Pai, ele está restrito com os discípulos. Ele está contando as coisas do futuro e ele está no monte olhando Jerusalém. E ele olha e chora de todas as coisas que virão no futuro. Ele está encarnado, está falando com seus discípulos, está vendo o que vai acontecer e vendo o que nós vamos passar. E ele diz assim: antes que o meu reino chegue, antes que a minha lei e o meu mandamento seja feito, ouvirás falar de guerra, ouvirás falar de rumores de guerra. Nós ouvimos guerras e ouvimos falar de rumores de guerras. Nós estamos em vibrações para que novas guerras não aconteçam. Haverá fome, haverá doenças, haverá desavenças familiares. Mas eu ainda lhes peço, não turbe o vosso coração. Mantenha a calma, porque eu vim para que tenhais esperança e vida em abundância. Que esperança é esta que eu lhe trago? A esperança da certeza da existência de Deus. Até aquele momento tinha-se uma ideia. O povo, os hebreus, o povo de Jesus, entendia mais ou menos que existia um Deus único em espírito e em verdade. E eles achavam que eram escolhidos e separados. É daí que vem a palavra santificado. São santos, santificados, separados. Que o Deus tinha escolhido somente eles. E por causa disso, eles podiam destruir. Eles podiam não relacionar. Eles eram um povo fóbico, tinham dificuldade de se relacionar com outras raças. Não se permitia o relacionamento com outras raças. E Jesus está dizendo que veio para modificar isso. Ele está falando de um Deus de amor, um Deus de perdão, que até aquele momento eles não conheciam. Então ele fala assim: Deus existe e o Pai é amor. Credes em mim, credes também em Deus, e seja como eu que sou uno com Ele. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem perfeita que Jesus diz para sermos perfeitos como o Pai o é.
E muitas vezes, quando nós lemos esse evangelho, a gente fala assim, Jesus não quis dizer muito bem isso. Eu não conheço nenhum lugar onde Jesus falou uma coisa e queria dizer outra. Ele sempre foi muito claro, muito límpido. E ele diz para sermos perfeitos, porque ele estava dizendo o que era e vivia isso. Eu sou uno com o Pai. Quando nós conseguirmos ser unos com o Pai, nós também seremos perfeitos, como Ele era perfeito e como Ele é perfeito. E só para informação, Jesus continua evoluindo e não está parado no patamar que veio quando estava aqui, como alguns pensam. Não há estagnação na lei de Deus. Todos os espíritos evoluem infinitamente. Ele era muito evoluído e está muito mais evoluído. Nós precisamos ter consciência disso. E aí ele diz que de agora em diante a Terra saberá que há um Deus único e que esse Deus é amor. E aí o que acontece? O que nós percebemos? Que aquele povo, aquela raça, aquelas civilizações existentes foram desaparecendo. Aquelas civilizações que não pensavam como Deus únicos. A civilização desaparecendo. O corpo material desaparecendo, os espíritos ainda aprendendo. Então, por isso que muitas vezes, atavicamente, nós gostamos de um ou de outro lugar. Vou mostrar alguns bastante comuns que as pessoas gostam mais. Porque o que é atávico? Do meu estado de alma, acho que eu vivi lá, acho que eu passei por ali. Sim, as civilizações desapareceram, os espíritos são os mesmos, somos nós em aprendizado. Uma civilização que desapareceu do conceito de Jesus. O Egito do faraó, né? Babilônia, as ruínas de Babilônia. Os sumérios. E a Roma antiga. A Roma dos romanos. São tudo civilizações fortes, poderosas e que acreditavam numa diversidade de deuses, e com a chegada de Jesus, acreditar num Deus único, começa a mudar essa estrutura. Começa a ocorrer uma mudança. Que mudança que começa a ocorrer? Nós começamos a nos preocupar uns com os outros. Nós começamos a nos preocupar em relacionar-se, misturar as raças. Às vezes, uma raça é tão preconceituosa, ou então falar, os brasileiros às vezes são tão preconceituosos também. E a gente sabe que nós não temos assim, uma raça purinha de uma raça de outra raça, nós somos uma mistura. E isto é importante porque nós conseguimos ensinar, que nós conseguimos evoluir. E o que nós ensinamos? Que Deus é amor e que Jesus é o nosso governador e é o nosso salvador. Não salvador no intuito de tirar-nos milagrosamente da terra e nos levar para o reino de Deus sem nenhum merecimento, sem nenhum esforço, porque ele disse antes que era cada um segundo as suas obras. E que somente os que fizessem é que estaria convidado ao seu reino. Ele que direciona os nossos passos, ele é o nosso zênite, ele é o nosso rumo, a nossa bússola. Quando nós fugimos dos seus ensinos, a nossa vida fica mais complicada, fica mais difícil. Por que eu me afasto da doutrina espírita e tudo vai mal? Não é porque você se afastou da doutrina espírita que tudo vai mal. É porque você se afastou dos ensinamentos de Jesus. Você se afastou do conhecimento. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós nos apercebemos que estamos fazendo errado. E não importa que seja 30 anos de doutrina, como é o meu caso. 30 anos de doutrina, mas de vez em quando esquece algum item. É hora de estudar, é hora de voltar. E qual a principal função? Ensinar o próximo. Por quê? Porque Jesus veio para mostrar isto. Ele veio para dizer que a evolução é pessoal, é individual, mas é coletiva porque nós temos que dar exemplos. Nós temos que chamar.
Nós temos que ter consciência disso. Tanto é que ele disse: ide em meu nome, leve a minha paz e deixe a minha paz. Então ele deixa isso muito claro. E o que nós temos pela frente? O universo. Nós estamos na Terra hoje. Nós almejamos uma Terra melhor. Quem não almeja uma Terra regenerada? Todos almejam uma Terra regenerada. Quem não almeja, além da Terra regenerada, andar por outros mundos? Como nos filmes. Pegar uma nave e sair por aí. Todo mundo tem o desejo de conhecer o espaço infinito à sua frente. E Jesus diz que nós podemos fazer isso, porque ele diz: a casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E quando estiver pronto, eu vou levar. Nossa, que maravilha! Quando é que nós vamos estar prontos? Tá meio difícil, nós estamos meio que arrastejando, assim. Eu costumo brincar que nós estamos tudo numa grande corrida de lesmas. Bem, indo com esse desejo, para chegar nesse processo evolutivo, de conhecer essas outras moradas. Mas nós também estamos ouvindo a espiritualidade dizendo que a Terra necessita e começará a sua regeneração. E aí a gente fala assim: e a regeneração da Terra começa agora, 2018, é agora que começou? Não. Se nós acreditarmos, nós espíritas acreditarmos que a regeneração da Terra começou agora, estamos precisando ler Kardec, porque os espíritos nos dizem que a regeneração começou com a doutrina. Tem uma carta muito bonita da Rainha Elizabeth no Evangelho segundo o Espiritismo, 1868, eu acho, que ela fala que está começando a regeneração. Nossa, tudo isso, quase 200 anos e não mudamos muito. Não, nós mudamos muito. Kardec codificou com pena. Kardec viajou para instruir a doutrina de charrete. Nós temos internet. Nós temos avião. Nós temos muito mais. E precisamos fazer mais pela regeneração. Porque o que é a regeneração? Nós achamos que a regeneração é o quê? A Terra modificar-se totalmente. A partir de amanhã não tem mais poluição, não tem mais dificuldade com o espaço, com o aquecimento global, com os animais em extinção, com a poluição. A partir de amanhã não tem mais nada disso e a Terra está regenerada. Nós acreditamos às vezes nisso. E não é isso. A regeneração da Terra somos nós. Nós aprendermos de Jesus, sermos mansos e humildes, pacíficos, ter forma de justiça, ser elevados, reconciliar, perdoar, carregar a paz em si, dar a paz, auxiliar o irmão, ver o próximo como seu irmão. Isso é a regeneração. E aí, quando nós estivermos por esse processo regenerativo, nós vamos começar a conhecer o universo. Ele disse que vai preparar esse lugar. E o que ele está fazendo? O que Jesus está fazendo de nós? Vou fazer um parênteses só para que vocês compreendam o que Jesus está fazendo de nós. Quando Moisés saiu com o povo do Egito e eles iam fundar uma cidade nova, uma nação nova, ele sobe ao Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos. E ele está no Monte Sinai conversando, voz direta, escrita direta, os 10 mandamentos. Assim, Moisés está, mas ele não sabe o que está acontecendo com o povo. Ele está em colóquio com Deus para trazer os 10 mandamentos. Mas o povo achou que ele estava demorando demais e resolveu que era melhor cultuar outro Deus, era melhor dançar e fazer um monte de coisa. Ou seja, não estava preocupado com nada. Não estavam em meditação, não estavam ansiando uma nova e uma grande mudança. E quando Moisés chega, pega tudo aquilo, ele fica nervoso. Não era manso e humilde, quebra
os 10 mandamentos, que é assim mesmo que diz. Ele fica muito bravo, porque ele tinha feito propaganda daquele povo para Deus. Olha que povo bom que eu trouxe, acredita em ti, nenhum deles acredita em outros deuses, estão preparados. Moisés fez toda essa propaganda. É esta propaganda que Jesus está fazendo de nós. Só que não num lugar na terra, nas moradas. Naqueles lugares que ele foi preparar. Ele está fazendo o quê? Publicidade, ele está falando de nós, porque ele disse, eu confio em vós. Eu vos amo, nenhum de vós se perderá. E eu confio. Então Jesus já está fazendo a propaganda de nós, está falando. Ele está preparando o lugar. O que é preparar um lugar? Quando nós vamos viajar. Não sei quem que foi. Ela não está aqui, eu vinha comentar. Esses dias foi para Paris. Alguém vai para a França? Ou vai para a Itália? Ou vai para a Finlândia? Meu sonho de consumo. Toninho disse que não vai, porque lá é muito gelado. Vai para a Finlândia? Você vai em algum desses lugares sem reservar hotel? Sem reservar dinheiro para ficar lá? Para alimentação? Sem preparar roupa? Sem conhecer alguém? É isso que Jesus está fazendo. Reservando o lugar, preparar o lugar, é ver quem pode nos receber. Para nascer, nós não precisamos de pai e mãe. E para ter pai e mãe, nós não necessitamos de avós. E para ter avós, nós não necessitamos de bisavós. E veja a escala para trás. A mesma coisa. Ele está preparando esse lugar para nós termos com quem ficar. Aí ele vem. Tomara que quando ele venha, quando ele se aproximar de novo da terra, nós estejamos prontos para segui-lo. Porque quando nós estivermos prontos e nós pudermos ver essas coisas, a verdade vai se descortinar para nós. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje nós ainda temos dúvidas de que será que existe alguém além de nós? Será que os outros mundos realmente são habitados? Será que há pluralidade de existência? Será que eu posso encarnar em outro lugar do que a Terra? Mas ele diz que quando nós estivermos prontos, nós vamos ver todas essas coisas. E os mundos se descortinarão em nossa frente. Nós ainda temos dificuldades básicas numa reunião mediúnica. Se um espírito diz que não é da Terra, nós achamos que o médium está obsidiado. Então, se nós achamos que o médium está obsidiado, nós temos que ler mais a doutrina. Porque a doutrina diz que os espíritos de todos os lugares convivem conosco. E mais ainda, a emancipação da alma do Livro dos Espíritos diz que nós, mesmo encarnados, podemos ir visitar outros mundos. E aí nós não acreditamos que um espírito de outro mundo pode falar conosco? Nós precisamos, sim, muitas vezes estudar, nós estamos nos preparando. O cosmos está à nossa frente. Temos que ter a consciência do universo, ter consciência da vida futura, ter consciência de que nós nunca vamos deixar de existir. Que se nós estamos aqui agora, em um outro momento estaremos em outro lugar. Podemos estar na Terra também. E podemos e ficaremos na Terra. Quanto tempo uma pessoa reencarna na Terra? O tempo que for necessário, é o que os Espíritos nos dizem. Mas também diz que nós devemos fazer força, tomar como exemplo o maior Espírito encarnado na Terra, que é Jesus. Então nós temos que ter essa consciência. Então nós precisamos de intercâmbio. Não vai demorar. Hoje nós já começamos o intercâmbio com os espíritos através das reuniões mediúnicas. Mas não vai demorar e esse intercâmbio e essa solidariedade e essa amizade será maior. E muito maior quando nós conseguimos viver em paz conosco, com a população terrestre. Porque nós enchemos a nossa boca e falamos que nós somos a humanidade, nós somos parte dela.
e não toda a humanidade. Então é que nós vamos ter essa amizade e essa solidariedade. Vê como é lindo o Evangelho de Jesus? Nos ensina de uma maneira assim tranquila, leve, fácil de pôr em prática. Estou mostrando aí alguns mundos bonitos, né? Jesus fala que precisa preparar diversas moradas. Por que será que Jesus precisa preparar diversas moradas? Agora é que nós vamos ver de que maneira e de que lugar é que nós podemos morar. A Terra hoje é provas e expiações. Mas muitos dos que estão encarnados na Terra, talvez terá que ir para mundos mais primitivos. Porque a Terra está crescendo, está se regenerando, está evoluindo e o ser encarnado, o espírito encarnado, está persistindo no mal. E não vai demorar muito e a Terra não comportará mais o mal. Então Jesus fala que precisa preparar essas diversas moradas e nós vamos vendo a beleza da comunicação e como é que nós interagimos uns com os outros. Por quê? Porque há mundos primitivos, mundos inferiores. Ele não diz isso? Vamos lá ler no Evangelho? Não fala dos mundos primitivos? Não fala dos mundos inferiores que estão começando? Já imaginou? Às vezes, assim, no silêncio da meditação, eu tento imaginar um mundo primitivo ou inferior. E é muito angustioso. Nós que já vivemos e já sabemos a qualidade do conforto, a qualidade de coisas que nós conquistamos como paredes, como roupa, como alimento cozido, como energia elétrica, e pensar de começar do zero, se autodescobrir totalmente. Por quê? Porque quando nós encarnamos, nós esquecemos parte do nosso passado. E nos mundos primitivos e inferiores, esquecemos muito mais. Por quê? Porque é mais denso. Na Terra hoje, que ela está ficando mais leve, ela está indo para a regeneração, que ela é de provas e expiações. O que nós nos surpreendemos? Com espíritos reencarnando e dizendo, eu fui fulano de tal, eu morei em tal lugar, eu fiz assim, eu fiz assado. E nós ficamos, nossa, será possível? Ou então nós falamos assim, nossa, como que as crianças de hoje já nascem conhecedoras da internet, do computador, do celular, esquecendo que somos espíritos repetindo lições, que nós estamos fazendo o que já conhecemos. Mas se nós vamos para um mundo muito denso, isso não acontecerá. Mas ao mesmo tempo nós ficaríamos muito tristes, muito melancólicos. Vamos mais uma vez falar do Evangelho. Nós temos uma passagem no Evangelho que fala da nossa melancolia pela saudade de mundos e lugares, moradas diferentes que viemos. Ao encontrar a resistência e a dificuldade na Terra, ficamos melancólicos. Temos alguns que vai muito além, perde a razão. E na ansiedade ele fica dizendo, eu não sou daqui, eu sou um ET, eu sou de fora e eu quero voltar para minha casa. Como médicos, como psicólogos, mas sempre psiquiatras, sempre vai encontrar casos assim, de pessoas lutando, debatendo-se entre o que é e aonde está. Então, desde os mundos primitivos e inferiores, veja, nós já nos achamos tão lindos, nós almejamos ficar cada vez mais lindo. Veja, eu não posso ficar alto, eu boto uma plataforma. Então a gente vai imaginando ficar lindo, ficar alto. E se nós formos começar em mundos primitivos, vamos ter que ter uma matéria mais densa para resistir, uma camada maior de gordura, uma camada maior de pele e de pelos para resistir. Então, o que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo os pelos. Segundo a ciência, daqui a mais alguns anos, nós praticamente não teremos pelos, que é um sinal de evolução. Que maravilha para nós, mais belos seremos. Também temos espírito, também além dos mundos primitivos, nós temos os mundos de provas e expiações, que é o caso da Terra.
que é um mundo de provas e expiações, mas nós já temos tecnologia, nós já alcançamos uma tecnologia, nós já alcançamos uma inteligência maior. Não alcançamos tanta moral assim ainda, estamos lutando, mas nós estamos entrando, desejando entrar no mundo de regeneração. O mundo de regeneração ainda existe provas, não tão difíceis como a que vivemos agora. As expiações cessam, mas ainda passaremos por provas, mas uma prova menos densa, uma prova mais fácil, coisas mais pendências de relacionamentos mesmo. E uns mundos felizes. E essas são as moradas que Jesus também foi preparar e que nós ansiamos. Um mundo de felicidade maior, onde não há tristeza, onde não há doenças, onde não há dor. É o anseio de todos nós. Uma das coisas que mais nos causa tristeza é a dor. E por que nós passamos pela dor? Porque nós estamos em provas e estamos em expiações. Mas a ciência vai se desenvolvendo para nos auxiliar, para que a dor seja amenizada. Por mais difícil que seja uma doença hoje, nós conseguimos grandes alívios, através da ciência. A existência terrena deve ser vivenciada com prazer e emoção. Muitas vezes nós não vivemos assim. Nós só falamos das nossas tristezas. Podem prestar atenção. A partir de amanhã vocês começam a fazer um teste. Perguntam para as pessoas como é que elas estão. Bom dia. Como é que você vai? Você vai encontrar uma meia dúzia que vai dizer mais ou menos. Ou então só vão falar que estão bem, graças a Deus. Se ela está bem somente graças a Deus, ela ainda não está bem por ela. E se ela não está bem por ela, é porque ela ainda não consegue viver a vida com prazer e emoção. Não consegue viver com a abundância que Jesus pediu. Jesus estava na cruz. Será que não doía? Ele não tinha sido açoitado? Será que não doía o açoite? E com o que ele estava preocupado? Ele estava preocupado que o Pai perdoasse os atos que ele estava sofrendo. Pai, eu te peço, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o ladrão que diz para ele assim: eu devo estar aqui, eu sou culpado, eu sou responsável, mas você é o filho de Davi, não deve, é um inocente. Eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo do meu pecado. Mas se você, ele diz, ainda hoje entrarás comigo no reino dos céus. E aí quando nós falamos, no reino do céu entra ladrão, entra mentiroso, entra hipócrita, entra fingido, entra cruel. No reino da espiritualidade entram todos e todos voltam para refazer as lições. É isso que ele está dizendo. Entrarás, está arrependido, a próxima será melhor. Então, quando a nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que viver com prazer e emoção. Como é que você está? Eu estou maravilhosamente bem. Graças a Deus, graças a mim também. Faça assim, no início é um mantra. Né? Você está só falando da boca para fora, mas depois o negócio realmente fica bom. Porque daí você consegue ver o mundo colorido. Eu costumo brincar que agora a ciência inventou o óculos para os daltônicos verem cores. Está precisando inventar um óculos para nós também, porque apesar de enxergarmos cores, nós vivemos num mundo em preto e branco. Toda hora é preto, toda hora é branco. Então nós precisamos melhorar isso. Então vamos botar um óculos para ver as cores. E para ver as cores é lembrar de Jesus, que diz que nos ama e que espera por nós e que nenhum de nós se perderá. Isso já nos dá cartão de crédito suficiente para passar para outros mundos. Mas de vez em quando nós pulamos da estação porque vamos resolver alguma coisa com as próprias mãos. E aí tem que refazer as lições. Aí o que eu estou fazendo aqui? Refazendo lições porque pulou a estação.
Jesus nos dá essas técnicas e condutas especiais para conseguir o reino, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, perdoar, reconciliar, recomeçar, renascer. Mas tem uma coisa imprescindível, que é o exemplo maior de Jesus, que é auxiliar, é fazer o que ele fez. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ide em meu nome e levai a minha paz. Então, quando a casa espírita diz assim, olha, vamos fazer um curso, venha fazer o curso, se programa, aprenda, você vai conseguir fazer mais. Vamos fazer uma pizza, porque vamos fazer uma pizza. Vamos fazer uma campanha para a criança? Vamos fazer campanha para a criança, porque isto são obras sociais. Porque fazendo as obras sociais, nós conseguimos fazer as morais. Fazendo as morais, nós começamos por nós mesmos, alcançamos o direito de morar na casa do Pai. Alcançamos o direito de ver outros mundos. Sempre começa por nós, não é pelo próximo. E daí nós vamos integrar novas hostes do Senhor, na qualidade de obreiros da última hora. Ai, agora doeu! Porque ninguém quer ser trabalhadores da última hora. Fala, por que eu tenho que ser trabalhador da última hora? Porque nós já perdemos as primeiras chamadas. Então, agora nós temos consciência de que somos trabalhadores da última hora. E como obreiros, nós devemos fazer com honra. Aproveitar a oportunidade, redimir o nosso passado. Passado que muitas vezes não poderíamos descrever. Os nossos ímpetos já nos mostram o que nós fomos. A nossa vontade de subir o termômetro, se o nosso termômetro sobe muito, mostra o que nós somos. Baixar o termômetro, carregar em paz, perceber quando está mudando, perceber quando está saindo da razão, perceber quando está invadindo o espaço do irmão. Nós falamos de livre-arbítrio, reclamamos se somos invadidos e esquecemos que invadimos também. Então ele nos chama como obreiros de última hora e nós precisamos honrar isto. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, progredirão. Muitas vezes nós nos apegamos a mortes da vegetação, mortes dos animais, extinção dos animais. Nós também extinguimos, eu já mostrei civilizações extinguidas, para renascer melhor, evoluídos. Todos evoluem, todos necessitam evoluir e nós não podemos impedir esse progresso. Às vezes queremos impedir, mas não podemos, nem o nosso, nem da natureza e nem dos animais que convivem conosco. Os animais convivem conosco para nos ajudar a desenvolver carisma. O primeiro carisma, a primeira afetividade, nós desenvolvemos com animais. Mas eles não podem ficar na mesma escala do ser, o espírito racional, o espírito individualizado. Cuidai de todas as coisas ao mesmo tempo. Não sejas radical em nada. O radicalismo nos faz repetir lições constantemente. Amemos, é isso que ele está dizendo. O progresso é da lei da natureza. Todos os seres, animados ou inanimados, está sujeito à vontade de Deus e não à nossa. E essa grandeza e prosperidade vai existir na terra também. Hoje nós sofremos porque ela está crescendo e regenerando junto conosco. Se ela tem mais amargor, é porque nós estamos sendo mais amargos. Quando nós formos só doçura, só mansietude, quando nós tivermos fome de justiça,
e levar o respeito, todas as coisas respirarão esse ar de respeito. Jesus, ele próprio procede de outra morada, ditosa, superior à terrestre, que ele denomina reinos dos céus. Ele fala que é assim que ele veio, do lugar que ele veio. Por quê? Ah, mas ele veio de outro lugar? Sim, Jesus veio de outro lugar. Lembra do Evangelho de São João? Quando a terra foi feita, ele já estava com o Pai. E todas as coisas que foram criadas na terra, foi ele que criou. Ele já era luz com o Pai. Ele veio para aprender dessa galáxia. Ele veio para melhorar essa galáxia. Ele veio para ser governador nessa galáxia. Então, ele veio desse reino, de outro lugar. Então, ele diz que nós também podemos ir para o reino dele, dessas moradas que ele chama. E assim, os espíritos reunidos em assembleia fortalece os laços da amizade. É dessa maneira, dessa imagem. Eu acho essa imagem linda, porque é assim que nós vamos tirando as nossas roupagens velhas e vamos adquirir uma roupagem especial, uma roupagem de luz. A gente já viu um espírito superior. Você já viu um espírito superior? Como é que ele é só luz? Ele tem perna, ele tem braço? Às vezes as pessoas perguntam para o médium vidente, a gente quer saber como é. Os espíritos que se amostram para nós, se mostram como nós somos. Mas Jesus se mostrou para os seus. Não tem a transfiguração do Tabor? Que eles até desacordaram, tamanha beleza e tamanha luz. Por que os espíritos estão reunidos em assembleias? Da onde é que eu tirei isso? Da Gênesis. Antes que alguém pense que eu estou fantasiando. A Gênesis diz isso. Que fortalece os laços de amizades, se encontra em todos os lugares, se comunica com um pensamento que é a linguagem universal, é a plenitude com o Criador, e a coletividade dos espíritos é a alma do cosmos. Que coisa linda que a Gênesis nos diz, que o pensamento é linguagem universal e que nós podemos nos comunicar. E por que nós não nos comunicamos tanto com os espíritos superiores de outros lugares? Porque às vezes nós esquecemos ou não tomamos consciência disso. Então eles estão reunidos. E os grandes acontecimentos da regeneração da humanidade estão para acontecer. A Terra se mostra a cada instante o acontecimento da regeneração. Por quê? Todos nós aspiramos paz, todos nós desejamos o bem, todos nós queremos a paz. Nós ficamos horrorizados com a guerra, com a fome. Se nós só vemos em algum lugar, alguma região a fome, nós choramos, nós queremos fazer alguma coisa, nós ficamos horrorizados com a doença. Então mostra que nós estamos nos preparando para esses grandes acontecimentos e nós já começamos a fazer alguma coisa para auxiliar nesses grandes acontecimentos. Daí as pessoas dizem assim, mas ainda tem muito mais violência, ainda tem muito mais guerra, muito mais doença, muito mais fome. Não é verdade. Nós ainda damos um enfoque maior às coisas negativas, mas aos poucos nós vamos começar a dar enfoques maiores às coisas positivas. Já tem alguns canais pequenos ainda de meio de comunicação, mas que se fortalecem e crescem a cada dia, mostrando somente notícias boas. Isso é uma maravilha. Não tem ainda tanto público, mas um dia haverá tanto público que as notícias ruins deixarão de existir e as pessoas tomarão outra atitude. Porque nós falamos muito de quem pratica o mal, esquecendo que eles são somente um de nós ontem, como Emmanuel nos diz. É somente alguém que a sociedade descobriu, um de nós que a sociedade descobriu, é bem assim. Então nós também somos réus, refazendo as nossas lições. Todos nós estamos encarcerados ao corpo de carne, refazendo as lições. Todos nós queremos sair daqui educandos e educados, regenerados. É isso que nós precisamos perceber. Então, daí nós vamos fazer parte
do cosmo e da inteligência maior. Vamos fazer parte das viagens, vamos fazer parte das coisas belíssimas que Jesus prometeu. E Ele não nos deixa sozinho para isso. Ele disse, eu vou preparar o lugar, mas eu enviarei outros em meu nome para que continuem falando, para que não se percam de mim. E nós ouvimos os Espíritos, às vezes nós não praticamos os Espíritos. Isso que é o mais difícil. Para nós que já temos consciência, nós que chegamos na doutrina espírita, chegou o momento da transformação. Por que para nós que chegamos na doutrina espírita? Porque até nós chegarmos na doutrina espírita, nós acreditamos em berço-túmulo. Nós acreditamos numa única vida e nós acreditamos que somos os únicos habitantes de Deus. Ele cria, vocês viram quantas coisas bonitas que eu mostrei do universo? Ele cria tudo isso e nos coloca na terra e nos deixa presos na terra. Não seria um Deus misericordioso. Não seria um Deus de amor como ensinou Jesus. Então, quando nós chegamos na doutrina espírita, nós descobrimos que primeiro nós somos espíritos velhos, antigos, milenários. A primeira coisa que se aprende na doutrina espírita é que não precisa ter medo de falar a idade, não é isso? Por quê? Porque nós não sabemos qual é a nossa idade. Nós não sabemos se temos 1000 anos, 2000, 3000. E aí às vezes ficamos preocupados se temos 45, ou 55, ou 75. Então a primeira coisa que nós deixamos, não faz mais parte, não nos pertence mais, é a idade. Porque descobrimos que somos espíritos velhos. A segunda coisa que nós aprendemos na doutrina espírita é que além de sermos velhos, somos alunos repetentes. Aí já começamos a ficar com vergonha. A terceira coisa, além de sermos velhos e alunos repetentes, aquela pessoa que a gente diz que não engole é aquela que nós temos que recomeçar. Então não dá pra gente ficar dizendo que não engole o cunhado, que a sogra não sei o quê, que não sei o quê, que o meu irmão é muito chato, que seria melhor eu ser irmão do outro. Por que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, mais viçosa e mais bonita? Cada um de nós, Chico Xavier nos esclarece numa notinha pequenininha de Emmanuel, dizendo que cada um de nós nascemos exatamente onde precisamos. Então, aquela família que nós não gostamos e que achamos que não faz parte de nós, é aquela família que faz parte de nós. É com ela que precisamos acertar os ponteiros. Então, nós somos velhos, somos alunos repetentes, precisamos acertar o passo com a família e sobra uma terceira coisa que o Espiritismo nos ensina, que é a mais difícil. O espírita tem que tomar consciência de que ele é farol da humanidade. E o que é o farol da humanidade, esse parente na Terra? É aquele que ilumina para que o navio possa ver aonde chega. No porto, não é assim mesmo? Então nós temos que ser exemplos. Ai, mas aí pegou, hein? Porque ser espírita dentro da casa espírita é maravilhoso. Ser espírita fora da casa espírita é meio difícil. É meio não, é muito difícil. Mas é lá que nós temos que ser espírita. É lá que nós temos que ensinar. É lá que temos que ter paciência. É lá que temos que mostrar que somos farol. Seres candeias que iluminam, candeias que mostram o caminho. E seremos a geração nova, a promessa que está na Gênesis. Quem quiser pode depois ler o capítulo da geração nova na Gênesis. Nós seremos a geração nova que receberá como herança, já que somos herdeiros de nós mesmos. Entendeu por que é importante fazer todas essas coisas que eu estou falando? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nós fazermos o melhor, a nossa vida futura será fantástica, será maravilhosa. Mas se nós não fazemos o melhor, como é que será a nossa vida futura? Desagradável, né? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos que viver o presente preocupados com o futuro.
O que nós fazemos no presente será o nosso futuro. Então, aí nos brios, precisamos realmente fazer diferente para compreender, ter consciência e aceitar o cosmos como nossa casa, nosso lar, nossa morada. Nós precisamos trabalhar mais em favor de nós mesmos. Não basta dizer que o cosmos, as moradas, ouvem fazer a preleção e falar das moradas do Pai, se nós não almejamos fazer parte da mesma. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos almejar fazer parte dessa morada. Sermos verdadeiramente o trabalhador da última hora, modificar os nossos erros, os nossos vícios, os nossos hábitos antigos, fazer como Paulo de Tarso falou, o homem velho que eu quero que morra, renasce todos os dias, e o homem novo que eu quero que atua se perde. Todos os dias nós devemos encerrar o homem velho que há em nós, permitir que o novo atue. Permitir que o novo chegue até nós, permitir ser uma pessoa melhor, dar o melhor de si. Não é na casa espírita. A casa espírita é uma escola para nos ensinar. É na rua, é no trabalho, é no hospital, é na casa do parente, é no nosso bairro, é com o nosso país. É doloroso, é doído ouvir, muitas vezes, confrades velhos de doutrina criticar o Brasil como se ele fosse responsável, o país, a geografia fosse responsável pelo que acontece, quando que, na verdade, é a atitude, é a somatória dos pensamentos e ações dos espíritos encarnados no Brasil. É doloroso perceber que não há uma memória longa, que nós não olhamos o passado, que não vemos a velha Europa que tanto falamos, que tanto desejamos, que tanto almejamos voltar, retornar, conhecê-la. Saber que quando ela tinha a mesma idade do Brasil, ela queimava, sensíveis à fogueira, chamando-os de bruxos. Enquanto nós, com a mesma idade, exaltamos, procuramos liberdade de expressão ao médium, liberdade de expressão a todas as religiões, liberdade religiosa, liberdade de raça. Todas as raças podem conviver consigo, pode se relacionar, pode casar, pode deixar de casar, pode acolher, deixar de acolher. Então nós somos um país de progresso. Quando nós falamos vergonhosamente da terra em que nascemos, do Brasil, somos espírito recalcitrante fazendo a mesma coisa que já fizemos antes. Deixando velhos hábitos perniciosos vir à tona. Enquanto esquecemos a mensagem da espiritualidade maior, dizendo que o Brasil, um mundo novo, nasceu para aqueles que já carregavam em si a pacificação. Que possamos erguer o estandarte de Jesus, carregar essa pacificação, dando exemplos verdadeiramente, ter consciência de que nós somos irmãos, nascendo no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos ou na Irlanda. Nós somos irmãos e que todos merecem viver em paz. Todos merecem viver feliz, porque todos merecem esforçar-se em renovar, em crescer, em aperfeiçoar. Tem o direito de renascer. Nós já ganhamos esse direito. Nós estamos reencarnados. Uma oportunidade bendita que não é tão fácil quanto nós imaginamos.
Há necessidade de fazermos amigos. Há necessidade de encontrarmos pai. Há necessidade de encontrarmos avós. Há necessidade de encontrar um espírito que não amigo ou muito amigo nos queira receber. E nós muitas vezes perdemos a oportunidade em lamentações em vez de aprender. Será que a espiritualidade maior precisará mais uma vez bater os banquinhos? Quando Jesus estava encarnado, os espíritos, os seus companheiros, os discípulos disseram: Senhor, mostra-nos sinais dos céus para que possamos acreditar que Tu és realmente o Messias, o nosso Salvador, o ungido. E ele disse: se não acredita nas coisas que conhece, como irias acreditar em sinais dos céus? A doutrina está aí, codificada. As casas espíritas se esforçam em cursos, se esforçam em explicar, porque alguns de nós dizem assim: ler Kardec é muito complicado. Então preste atenção nos cursos. São os sinais dos céus que nós tivemos o merecimento. Os céus falam conosco o tempo inteiro e muitas vezes nós duvidamos. Precisamos acreditar em Jesus como Ele pediu, ter certeza. Pessoas e acontecimentos foram antecipadamente examinados para que possa seguir com o coração tranquilo e a mente alada aos cimos da vida exuberante. O que Joana quis dizer com isso? Ela está falando dos profetas, de todos os precursores de Jesus. Ela está falando de Jesus. Ela está falando do Espiritismo. Ela está falando deles mesmos, para que nós tenhamos uma vida exuberante, para que nós tenhamos uma vida de paz e com um desejo sincero de fazer mais e melhor todos os dias, apesar de todas as provas e expiações que carregamos. O fato de estarmos em provas e expiações não nos isenta de fazer o melhor, por nós e pelo nosso próximo. Joana, ela nos orienta ao trabalho, ela nos orienta nas palestras, ajuda nos temas, traz mensagens. E às vezes, assim como o Divaldo falava e fala, Joana é bastante exigente. E quando nós pensamos que não podemos fazer porque estamos com dor, ou porque estamos com dificuldade, ou porque estamos com fome, ou porque não pagamos ainda a conta que está vencida, ela relembra que ela já está desencarnada e trabalha continuamente. Aí você toma uma força e diz: sim, é verdade, e vamos continuar. Mas Joana não é uma tirana como muitos imaginam. Joana é uma amiga. Ela é uma amiga tão fervorosa de Jesus que quando ela estava com ele na terra, ela desejava renunciar a tudo para segui-lo. E ele disse: Joana, cuide da tua casa, cuide dos teus servos, cuide do teu marido, faça no teu templo o meu ensino e já estará me seguindo. Joana levou com tanta intensidade que as próximas encarnações ela sempre buscou a maneira de que ela mais pudesse trabalhar com Jesus.
E quando ela se aproxima de um médium, assim como o Emmanuel para o Chico, 3 coisas eu te peço. E ele diz o quê? Disciplina. O quê? Disciplina. O quê? Disciplina. Joana vai além disso. Ela diz, Emmanuel é um espírito muito tranquilo. Eu não sou tranquila. Eu preciso dizer que os espíritas às vezes adormecem sobre o travesseiro da invigilância. Joana, às vezes, nos obriga a querer esconder-se. Hoje não, fecha os céus. Hoje sim, agora sim. Mas não é só Joana. Eurípides, Leon Denis, Caibá, Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos clamam aos espíritas. Espíritas, instruir-vos e amai-vos. Amai-vos e instruir-vos o tempo inteiro. Ensina, ama, perdoa, recomeça. Joana diz que a nossa psique gosta do sofrimento, porque o sofrimento faz com que outras pessoas tenham piedade de nós. E é gostoso, é amoroso que as pessoas tenham piedade de nós. Porque quando nós tivermos uma psique iluminativa, nós seremos seres independentes, livres para ensinar o que Jesus começou. Nós falamos que somos discípulos de Jesus, mas ainda não nos dispomos a abrir as suas leis e começar a praticar. Para encerrar, vamos agradecer aos amigos espirituais. Mestre Jesus, nós lhe agradecemos infinitamente pelo direito de aprender, pelo direito de recomeçar todas as vezes que erramos. E nós te agradecemos, Senhor, pelo fato de nos permitir ver da espiritualidade, ouvir da espiritualidade, escrever e falar da espiritualidade. Mas ao fazermos isto, colocamos sobre os nossos ombros a responsabilidade de ensinar o teu Evangelho. E assim como tu, no monte que podia divisar Jerusalém, chora por aquele povo que estava desapercebido e não sabia que dali a alguns anos todo aquele lugar estaria destruído. Ele que se voltou para os discípulos que somos nós mesmos na estrada da vida e disse: tenha vida em abundância, porque eu vim para que tenha esta vida. Reclamamos migalha do seu pão, sem se aperceber que carregamos a água viva que tu nos deste no coração. Mestre, tu continuas a nos ensinar com voz cândida, a dizer que todos nós somos bem-vindos e que nenhum de nós se perderá, a dizer que há muitas moradas na casa do Pai que vai nos levar, e que enviaria em teu nome todos esses espíritos de luz para falar conosco.
e mesmo ouvindo-lhe a voz, às vezes fraquejamos. E nós também, Senhor, apresentamos a Ti o espinho de nossas imperfeições. Apresentamos a Ti a coroa da dor que carregamos. Apresentamos a Ti, Senhor, o vinagre e o fel da vida encarnada. E Tu nos carrega aos braços. Nos alenta, nos consola, enche-nos de amigos, enche-nos de amor, dá uma casa bendita e linda para vivermos. A terra é um abençoado lar. E nós aos poucos vamos aprendendo as suas lições. Jerusalém, o teu tempo encarnado está distante de nós, mas ainda podemos ouvir o eco de sua voz dizendo: vindes comigo para o meu reino, e ides em meu nome em paz. Transmita a minha paz. Querido Mestre, quando fraquejamos no caminho, sustenta-nos através dos amigos. Sustenta-nos através dos amigos encarnados. Sustenta-nos através da casa espírita. Sustenta-nos através de um país pacífico. E que possamos ser exemplo de amor aonde quer que estejamos, para que todos possam perceber que realmente praticamos o seu Evangelho, sendo candeia e farol que ilumina, esclarece e mostra o teu caminho de amor e paz. Nós te agradecemos, Mestre, por tudo.